Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Direto aqui dos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília, eu, o meu fiel companheiro de sempre, Alcir Almeida, e você que nos acompanha aí do outro lado da telinha. Antes de passar a palavra para o Almeida, quero te pedir mais uma vez que não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, de se inscrever no nosso canal para receber semanalmente e diariamente todos os lançamentos que fizermos a partir da Comunhão Espírita de Brasília. Almeida, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Nessa sequência em que a gente continua falando sobre segunda vista, né, que descortina essa relação maravilhosa da percepção do ser diante da espiritualidade e integrando isso com seu conteúdo material do dia a dia. Exatamente, Almeida. Então, indo direto ao ponto, na questão 449 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou se a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está adotado. Então, a pergunta é o seguinte: aquela pessoa que tem essa dupla vista, essa faculdade da dupla vista, ela se desenvolveu naturalmente ou foi por algum esforço, por alguma vontade daquele que a tem ou que queira ter? Como é que se dá isso? Olha, é um processo pedagógico, né? É um processo de aprendizado. É um processo daquilo que não existia passa a existir e passa a compor o ser. Como bem colocado aqui, às vezes eu começo a falar e me entusiasmo e esqueço de dizer isso, né? É uma mediunidade, né? É um dom mediúnico que se desenvolve. Ah, mas é espontâneo ou é conduzido? É processo de aprendizado. Ninguém é completamente conduzido e ninguém é completamente espontâneo, né? Tem a parcela do ser encarnado. Quanto mais ele se esforçar, mais isso se desenvolve, mais rapidamente as coisas vão acontecendo. Mas também, quando ele está ali quieto, o dom tem que acontecer e ele não se manifesta, ele é empurrado, ele é conduzido um pouquinho, né? Então é um jogo, né, em que se concatenam, em que se unem essas duas realidades. A pessoa que está ali, quanto mais participativa ela for, mais rapidamente essa capacidade se desenvolve. Mas não adianta ela querer forçar que ela não vai andar mais rápido do que a realidade permite. A espiritualidade quer ajudar, né? E empurra um pouquinho. Mas se o cidadão, a cidadã não quer andar, por maior que seja a boa vontade da espiritualidade, o processo se torna moroso, né? Basicamente é isso. Almeida, você falou uma palavra interessante que, se eu não me engano, na semana passada a gente não tocou nela, que é a mediunidade. É mediunidade, né? gente. E é bom... Claro que um dia todos nós teremos esse dom mediúnico. É bom a gente falar disso porque, como sempre, eu fico pensando naquela pessoa que está chegando agora para o Espiritismo, que não conhece nada, digamos assim. Então, algumas pessoas podem pensar que mediunidade é uma faculdade especial. A mediunidade, como o nome já diz, do médium, nada mais é do que a faculdade que intermedia duas realidades. Isso. Né? Então, nós estamos agora, eu e você e quem nos vê, encarnados. Estamos numa realidade material, mas existe subjacente a nossa realidade espiritual. Então, a mediunidade liga, permite a comunicação, essas duas realidades. Então, quando nós falamos de dupla vista, como falamos na semana passada, que é a visão da alma, nós estamos falando de uma percepção que é espiritual, sendo captada por um ser encarnado e objetivamente percebida pela matéria.
consegue registrar aquela percepção. Então, por isso que tudo é mediunidade. Tudo que foge do campo físico, material, e nos faz adentrar numa percepção extrasensória, é mediunidade. Sim. Lembrando que o termo extrasensório é aquele que extrapola Os cinco sentidos. Os 5 sentidos. Sim. Né? Então, tudo que extrapola da percepção da visão, do olhar, do olfato, do tato, do paladar, é extrasensório. Consequentemente, é mediúnico. Não é isso? Isso. Repetindo a pergunta, a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Resposta. O mais frequentemente ela é espontânea, mais frequentemente. Mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Vamos dar um timezinho aqui nessa... Vontade. Não terminou a resposta ainda não. Mas o interessante dessa primeira parte da resposta é que a espiritualidade deixa para nós o indicativo de que o processo de desenvolvimento, ele também depende de nós. E aí não tem como a gente não lembrar daquela frase do Lázaro, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, nós que somos os guias da humanidade, nós os espíritos superiores, Isso. nós que somos os guias da mediunidade, faremos todos seguir no duplo esforço do freio e da espora. Essa frase do Lázaro, eu acho ela maravilhosa. um espetáculo, né? Brilhante. A mensagem é o seguinte, neguinho, não adianta você ser preguiçoso, que vai ter espora, que vai fazer você andar. E não adianta querer disparar. Que vai ter um freio, porque você talvez não esteja preparado para isso tudo. Comentamos na semana passada, eu não sei se durante o programa... Não, foi no programa não. Ou fora... Não adianta querer. Não adianta querer, tem que saber se você tem condições. Ah, eu gostaria de ser médium, eu queria ver espírito, eu queria ouvir espírito. Você está preparado para isso? Né? Aí você está querendo dormir, está querendo descansar, tirar aquela soneca depois de um grande dia de trabalho. Aí, e aí? Está preparado para isso? Você está preparado para isso? Então, ou enxergar, né? Aí você está ali deitada, a patroa já foi dormir, aí chega assim, ô Ricardo, vamos conversar. Aí tu vê aquele vulto chegando. Está preparado para isso? Pois é. Então, é por isso que eu fiz questão de fazer esse comentário. O mais frequentemente, a dupla vista é espontânea, ela vem naturalmente. E se vem naturalmente, é porque você tem condições de assumir aquilo ali. Pode até não ter consciência disso ainda, mas se ela surge espontaneamente, é porque você está pronto para essa missão. É como aquele ditado, não sei se é chinês, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A missão aparece ou o mestre aparece. Ela é bem antiga, não sei se é chinesa não, mas não sei, mas é antiga. É antiga essa. Então, continuando a resposta. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais algumas têm certo poder e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas de visão. Então, também depende de nós. Se nós tivermos interesse, vontade, persistência para desenvolver, e não só a dupla vista, qualquer mediunidade, e se a espiritualidade perceber que você está realmente bem intencionado e que você vai utilizar aquela ferramenta nova para o bem, certamente isso vai chegar até você. Sem esquecer de que tudo acontece para um objetivo nobre. Qual é o seu objetivo? Então a gente tem que ver, o objetivo pelo qual você está querendo desenvolver a vidência é nobre? Ok. E você está em condições de assumir essa faculdade, essa responsabilidade? Se as duas respostas forem sim, é provável que você consiga desenvolver essas percepções extrasensoriais. É isso. Mais alguma coisa, Almeida, dessa questão? Não, acho que já estão começando a dar spoiler. Já estamos. Então vamos para a questão 450. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Você acabou de dar spoiler. É verdade. Você deu spoiler. Sim, gente. É a capacidade
por vezes, a gente esquece os básicos. Vamos voltar àquela nossa frase, vamos ler Kardec. Vamos ler Kardec, vamos estudar Kardec, vamos nos aprofundar em Kardec. Nós temos um espírito envolto por um perispírito. Posso fazer uma correçãozinha apenas didática? Nós somos. Isso, só Nós isso. somos espírito. Obrigado. Nós somos espírito. Isso. Né? E nós estamos recobertos por um perispírito. Este conjunto estabelece links, conexões energéticas, psicossomáticas com uma matéria, né? Trocas de energias, trocas de percepções que tornam possível a vida na matéria. Essas percepções são mediadas, olha só, né? Mediadas na matéria por 5 sentidos e outros tantos espiritualmente falando. A exemplo de você tem que fazer exercício físico para atrasar o natural decaimento da capacidade muscular, e à medida que você vai fazendo exercícios repetitivos, o músculo se fortalece, cresce, e se você lê muito, a sua capacidade de leitura se desenvolve, ou seja, capacidades materiais, capacidades intelectivas, capacidades espirituais, também o esforço repetitivo, tudo aquilo que você já falou em termos de vontade e de persistência, isso também se reflete na parte espiritual. À medida que a gente exercita, também conseguimos melhorar. Mas isso já é spoiler. Então, repetindo a pergunta, a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? E a resposta, sim. O trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Então, tudo está submetido, de certa maneira, ao nosso querer, ao nosso esforço, à nossa vontade. E o Kardec fez uma subpergunta. Essa faculdade prende-se à organização física? E aí, essa faculdade da dupla vista, ela é orgânica? É da organização física? Esse é spoiler de programas anteriores. Já falamos disso bem antes. Mediunidade, ela tem uma interface na parte física, né? Se o corpo não está preparado para aquela funcionalidade, né? Estamos aqui olhando para a câmera que está filmando. Se ela não tem a funcionalidade de filmar em cores, ela só vai filmar em preto e branco. Por maior que seja a minha vontade de vir com uma camisa colorida, de botar um óculos colorido, de pintar o cabelo, só vai aparecer em preto e branco, né? A questão é essa, o corpo tem um papel importante nesse processo. Ah, sem dúvida. A parte material. O Espiritismo já diz isso, e nós já falamos disso em programas anteriores, a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela é do organismo, né? Uhum. É ela que facilita, que permite essa transgressão do espírito, transgressão no sentido de transgredir os limites da matéria, ultrapassar os limites da matéria e enxergar o que está na outra dimensão, na dimensão espiritual. E é por isso que semana passada a gente falou naquela questão de o corpo aos poucos vai se modificar para atender necessidades espirituais. Isso, exatamente. Então a resposta, repetindo a pergunta, essa faculdade prende-se à organização física? Certamente. A organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias, ou seja, os organismos refratários, nesses organismos a capacidade mediúnica é diminuída. Ou obliterada mesmo. Ou obliterada mesmo, não é isso? Uhum. Temos tempo? Temos sim. Temos. Questão 451. Por que a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Olha aí. Olha que legal. Por que pais médiums, o filho também é médium? Pelos dois lados. Está embutida essa resposta. Está embutida. Já, quando a gente começa a buscar, vamos lá. Se a faculdade é orgânica... É orgânico, então tem uma parte genética, e quando a gente fala genética, é a genética
material, é a dupla hélice. Ou seja, se tem um corpo que já tem no seu código genético essa predisposição, é mais fácil que isso seja transmitido à sua descendência. Isso na parte material. Ah, mas e a parte espiritual? Quer dizer então que o espírito vem do espírito? Não! Corpo vem do corpo, espírito vem de Deus. São realidades diferentes. Contudo, quando a gente encarna próximo e ninguém é mais próximo do que a família, nós temos normalmente necessidades semelhantes. Exato. Então, a possibilidade de alguém dotado de mediunidade vir a ter como descendente alguém dotado da necessidade de desenvolver a mediunidade é maior, né? Claro. Então, não é que o espírito vem do espírito, não, não é isso. Mas as necessidades são semelhantes, o planejamento da espiritualidade normalmente coloca em grupos familiares pessoas que têm necessidades semelhantes. E é fácil da gente ver isso, Almeida. Nunca mais nós comentamos ele, mas Vamos lá. o André Luiz, né? André. As obras do André Luiz, quando ele descreve os processos de preparação para a reencarnação. Segismundo, vamos Não é? voltar ao Segismundo. Então, imaginemos assim, imagina a espiritualidade, está com um espírito aqui que precisa reencarnar. E dentro do planejamento encarnatório dele, Esse aí vai ter que desenvolver a segunda vista agora. vai ter que desenvolver isso aqui. Nós vamos mandar esse espírito para encarnar numa família que não tem nenhuma disposição orgânica para a mediunidade, ou vamos encaminhar para uma família que tenha já na genética familiar essa predisposição? Se a gente quer que ele tenha uma aprovação, nós vamos botar ele naquela família que não tem ninguém que é médium. Agora, se a gente quer facilitar que ele desenvolva mais rápido, vamos colocar numa família que já tem 2, 3 médios que vão compreender a realidade daquela criança. Isso não só vai facilitar o entendimento das necessidades daquela criança, como o organismo, o corpo que ele vai receber, descendendo dos pais que têm a O genética. crossover, aquela história que a gente aprende nas lições de genética, os telêmeros ali, não sei o quê, vai ser mais fácil Mais montar. fácil. Então, ele reencarna num corpo que tem a predisposição genética. Porque nos dois casos vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. E, por outro lado, do ponto de vista sociológico, ele vai estar num núcleo familiar Aquele que grupo social já conhece essa realidade. conhece a realidade e vai facilitar, né? Isso. E apenas não desperdiçando o seu comentário das provas, né? Como nós temos visto, inclusive chegando a condições de muito sofrimento, médiuns que nascem em famílias completamente avessas à mediunidade, médiuns que nascem em família com nenhum conhecimento de espiritualidade nesse sentido, e geram sofrimentos enormes, até que desponte para uma realidade favorável. Vamos deixar um exemplo bem claro. Tem gente que chega à vida adulta tomando cargas e cargas de psicotrópicos, de instrumentos químicos para suprimir essa percepção, porque acreditam naquela análise que a gente estava falando alguns dias atrás, quando a gente analisa uma realidade apenas sob o ponto de vista material, né? Então, não, isso aí é esquizofrenia, isso aí é outra coisa, isso aí, para usar o palavreado do dia a dia das ruas, esse garoto tem problema psiquiátrico, vamos botar um remédio aqui para ele se acalmar. Triste, né? Mas é por aí. Bastaria uma orientação adequada. Uma orientação adequada e evitar-se-ia muito sofrimento. Evitaria. Não é isso? Uhum. Respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta. Certamente. Nós já respondemos. A organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são mais refratárias. Porque e a agora, segunda-feira? Não, nós estávamos no hereditário já. Já estávamos? Já. Porque a segunda vista parece hereditária, é verdade. É esse cabelo branco. Então a resposta. Esse rapaz pinta o cabelo. Semelhança de organização que se transmite como as outras qualidades físicas e, pois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação que se transmite também de um para o outro. Então tem a descendência biológica e a descendência sociológica, digamos assim. Das necessidades do espírito. Das necessidades do espírito. Ficou claro? Acredito, gente, se vocês não concordam,
Escrevam, critiquem, apresentem suas sugestões. Então vamos para a questão 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Que circunstâncias? Vamos lá. Será que as pessoas idosas facilita isso? Será que as crianças é uma circunstância que facilita isso? Será que um corpo doente, a pessoa está ali na UTI, está bastante debilitada, essas circunstâncias facilitam essa segunda vista? Não, pode continuar, pode responder. Hein? Pode responder. O quê? Eu dei spoiler de novo? Oxe, essa aí já está respondida. Oh, gente, tudo isso, né? Ah, mas eu não vejo nada, não escuto nada. Meu irmão, não se assuste, você não escuta nada, você não vê nada, de repente você está ali dentro do limite da velocidade, dirigindo direitinho numa rodovia, sem movimento, de repente te dá aquela vontade de diminuir a velocidade e estar pronto para entrar no acostamento, passa uma curva, vem 3 carretas em sua direção. Né? Acontece, né? Acontece. Além de todos esses casos que você falou, ora pois, uma doença longa, não estou falando de desencarne não, estou falando de uma doença longa que demora a retornar à vida normal de relação, os laços estão mais afrouxados, vai perceber melhor. A criança que ainda está naquele processo, também em programas anteriores, de adaptação à matéria, de readaptação à matéria, ela está mais fácil de ter essa ter essa ligação com a parte espiritual. Sim. Quando eu comentei, eu lembrei do meu pai, né? Ah, sim. Eu acho que você inclusive em programa você já contou, né? Já contei, né? Que ele não acreditava em muita coisa. Mas quando ele começou a ver... Pois é. Aí ele percebeu. Se aproximando ali, estava mais debilitado, ele começava a ver as coisas. Caramba, começou a perceber. Aquela frase dele para você, né? Olha, meu delas? filho, eu nunca acreditei nesse negócio né? mas agora... Que ele falou assim, é como você disse, hein? Eu estou vendo, eles estão aqui, hein? Como quem diz assim, você tinha razão, você tinha razão. Acontece. Que bom. Então vamos lá. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta. A doença, a aproximação de um perigo, no caso que você falou ali da estrada, uma grande comoção, podem desenvolvê-la. O corpo está algumas vezes em um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. E aí, essa foi a resposta que os espíritos deram para Kardec, e o Kardec fez aqui um comentário. Esse comentário dele está muito rico. Que é riquíssimo. Comentário do Kardec. As épocas de crise e de calamidades, olha que nós estamos em plena pandemia. Uhum. As épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas que superexcitam o moral, provocam algumas vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, na presença de um perigo, nos dá o meio de conjurá-lo, de negá-lo, de afastá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos nos oferecem numerosos exemplos disso. E aí a gente não tem como não fazer o comentário, né? Essa época de pandemia que a gente está vivenciando, eu tenho dito para amigos, e vou falar aqui, compartilhar com vocês todos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, essa pandemia, mas está morrendo um monte de gente, morremos sempre, né? O que essa pandemia está dando a oportunidade é de colocar face de todos nós a realidade de que somos mortais. Dentre outras coisas. Né? Entre outras realidades, a nossa realidade material é finita, ela tem começo e tem fim. Né? Essa pandemia tem dado a oportunidade de a gente pensar diariamente na morte, no desencarne. Todos nós desencarnamos. Todos nós que estamos na carne temos uma certeza absoluta que não se discute. Desencarnaremos. Né? Pensar sobre isso diariamente é saudável.
Eu vou desencarnar, então eu tenho que viver sabendo que eu vou desencarnar. E a gente começa a tomar decisões mais sábias em função disso. Não que não existam pessoas que, diante dessa realidade, não tomam decisões menos sábias, também existe. Né? O que a pandemia está mudando profundamente é conviver com a morte, conviver com o desencarne e de modo permanente. É isso. Em outro momento a gente pode até É que aprofundar. não dá, não tem muito espaço. Aqui foi que deu um espaçozinho. Mas eu acho que é interessante, Almeida, talvez no próximo programa, a gente comentar um pouco sobre isso, porque a gente vê muito sofrimento em torno da pandemia, que eu acho que dá tempo de contar. Aquela historiazinha rápida do cidadão que estava saindo da cidade e encontrou a peste que ia para a cidade dele. Uhum. E perguntou, por onde é que a senhora vai, dona Peste? E ela disse, eu estou indo à sua cidade, eu vou ceifar 10.000 vidas na sua cidade. E o cidadão ficou preocupado, foi cumprir a viagem dele. Quando ele voltou para a cidade, ficou sabendo que tinha morrido 100.000 pessoas. E encontrou a peste de novo. E ele encontrou a peste de novo e foi tirar satisfação com ela. Só disse que ia matar só 10, que conversa é essa? E ela disse, eu só matei 10.000, os outros morreram de medo, morreram assustados. Né? É uma historinha, mas que talvez tenha algum fundo de verdade com isso. Talvez haja uma reflexão a ser retirada dela. Uma grande reflexão a ser tirada dela. Né? Lembrando também, Almeida, que morrer não é apenas a morte física, a morte biológica, o desencarne. Nós podemos morrer de várias maneiras. Nós podemos morrer pelo medo que nos impede de viver, nós podemos morrer porque desistimos da vida e tantas outras coisas mais. Aí você me força a colocar um pensamento, esse pensamento é de André Luiz, na obra Antes da Prece, da editora Ide. Lá no meio tem um capítulo que fala que a gente vai, na vida, sempre vai ter alguma crise, sempre vai ter algum problema, alguma discussão, algo que vai te demandar esforço para solucionar. Né? Sempre isso vai acontecer. A única coisa que diferencia uma crise da outra é o que você faz com ela. É a sua atitude diante daquele momento de crise. E essas coisas acontecem, então Deus quer que desencarne um monte de gente. Deus quer que a gente aprenda. O que é para ser retirado dessa crise é qual é a nossa atitude diante da crise. Bom, então talvez a gente possa voltar em programas futuros, Almeida, a abordar essa temática, essa questão do nosso comportamento diante da crise, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês. Não esqueçam de botar suas sugestões, críticas, elogios também. Forte abraço. E a todos vocês, uma excelente semana. Voltaremos a nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço a todos.